Vamos acompanhar agora aqui um artigo da ACID Digital. ACID Digital, um site católico aqui. 6 coisas que um católico deve saber diante do filme O Exorcista do Papa. Vamos ver aqui o que o portal católico diz sobre o filme. Eu, particularmente gostei do filme. Pro Papito Chiquitito. 6 coisas que um católico deve saber diante do filme O Exorcista do Papa. Padre Esquibel, Daniel Zovato e Padre Gabriele Amort, Russell Crowe, em O Exorcista do Papa /Copyright 2023. Russell Crowe, man. TTMG, Inc. Todos os direitos reservados. Kit de imprensa da Sony Pictures. Roma, 20 agro. A distribuição no Brasil desse filme é pela Sony Pictures. Aí a gente tem algumas imagenzinhas da Sony. 23/1358 PM, assim. O padre exorcista Paolo Carlin, apontado como herdeiro espiritual do padre Gabriele Amort, falou recentemente de critérios que um católico deve ter presente diante da estreia do filme O Exorcista do Papa, estrelado... Rapaz, é logo o braço direito do Amort original, meu. Achei que era um católico baixo escalão que tinha escrito o artigo aqui. Por Russell Crowe, supostamente baseado na vida do padre Gabriele Amort, exorcista da Diocese de Roma, a Diocese do Papa. O fato objetivo, por trás das fenomenologias que podem parecer produto de uma invenção cinematográfica, é o sofrimento físico, psíquico e espiritual que experimentam os possuídos, disse o padre Paolo Carlin em diálogo com a ACI Prensa, agência em espanhol do grupo ACI. Uma coisa que eu reparei é que nos filmes de exorcismo, as vítimas ali praticamente não tem morte, ninguém morre. É mais mesmo o terror da situação. O padre, membro da Associação Internacional de Exorcistas, AI, reconhecida oficialmente em 13 de junho de 2014 pela Santa Sé, é também quem assina o prefácio do livro Exorcistas contra Satanás, Exorcisti contra o Satana, do jornalista Fábio Marchesi Ragona, e em cujas páginas há uma entrevista com o Papa Francisco. O padre Carlin disse que o filme O Exorcista do Papa apresenta uma série de mitos e confunde fatos fundamentais a respeito Esse aí é o Papito Chiquitito, man. deste ministério. 1. A possessão de um exorcista é irreal. Primeiro, o especialista diz que o diabo nunca terá poder sobre um exorcista. Esse tema é mal utilizado pelos filmes de terror, pois a possessão de um exorcista é impossível, a menos que o exorcista desobedeça à igreja ou esteja em pecado mortal, como todas as pessoas. Certamente assim as portas se abririam para o maligno. Mas é impossível que isso aconteça, assim como a possibilidade de que o diabo seja mais forte que Deus. Isso também é incorreto. Satanás. Mas do jeito que a doutrina hoje é deturpada já nas fontes, na hierarquia mais alta da igreja, não é difícil que o exorcista, se estiver seguindo a regra, né? O modernismo que está na igreja vai estar totalmente aberto aí, ó, as investidas do capiroteta mesmo. A não ser que faça como o filme, né? Busque a tradição, a língua latina original e por aí vai. E os escritos anteriores ao Vaticano II. Faz parecer assim. Mas ele é um anjo, uma criatura, não é um Deus, e nós estamos do lado de Deus, seu Criador, acrescentou. 2. Uma falsa concepção da oração. O também coordenador nacional dos exorcistas italianos critica um falso uso da oração na cinematografia. A oração luta contra os dardos de fogo do diabo. A oração, porém, se não tiver fé por trás dela, corre o risco de ser rezada de forma mágica, pensando que esta oração é mais poderosa do que outra oração, disse. Mas não é assim que funciona, porque até mesmo uma Ave Maria ou um Pai Nosso pronunciado com plena fé, pedindo a libertação ao Senhor, é suficiente para obter a libertação de uma ação extraordinária ou a proteção de uma ação ordinária. 3. Como deve ser um exorcista? O exorcista não trabalha para qualquer diocese. Chega-se a este ministério por nomeação do bispo, conforme o cânon 1117 do Código de Direito Canônico, cuja atividade se desenvolve somente no território da diocese. O exorcista deve ser um sacerdote de ciência, de piedade, de vida. A organização da Igreja Católica, ela segue essa questão da diocese, né? Exemplo, na sua cidade aí, a sua igreja católica vai ser uma paróquia, digamos, né?
Essa paróquia está ligada a uma diocese. Dependendo da sua cidade, se a sua cidade for grande, vai ter mais de uma paróquia. E essas paróquias respondem a uma diocese que vai ser numa cidade maior aí do seu estado, que é central e controla todas as paróquias em volta. É uma organização de hierarquia aí. E as dioceses vão responder ao Papa, ao que ele manda. Então, um exorcista ele está vinculado a uma diocese, ou seja, a esse ponto maior aí acima das paróquias. E ele não pode atuar fora dessa área da diocese dele. Se a outra diocese vai ter que ter o seu outro exorcista. E padres de paróquia não são exorcistas, mas pode ser também. De fé comprovada e, portanto, fiel à Igreja, disse ele, com mais de uma década de experiência direta, acrescentou. 4. A ação mais perigosa do diabo não é a possessão. Como diz o padre Carlin, o demônio está sempre presente nesta vida, porque diante de Deus ele não pode mais agir. Mas seu reino está neste mundo. Então ele age de duas maneiras: tentação ordinária e extraordinária. Na extraordinária estão as opressões, as obsessões, as possessões, tudo exagerado no cinema. Mas a ação mais perigosa é a ordinária, ou seja, a tentação que sofremos em nosso cotidiano. 5. Deus não permite que o mal prevaleça. O padre Carlin também disse à imprensa que a tentação não pode obrigar ninguém a fazer o mal. Deus não permite que o mal prevaleça. Jesus disse: as forças do mal não prevalecerão contra a minha igreja. O inimigo, o diabo, tenta condicionar, confundir, assustar, enganar. Tenta de alguma forma convencer o homem a tomar decisões e depois agir contra Deus, contra si mesmo, disse. A ação do maligno é sempre uma tentação, uma tentativa, nunca é uma obrigação. Ele não pode fazer isso. Deus não permite, é uma criatura angelical, poderosa como todos os anjos, mas não é onipotente. 6. A tentação tem um efeito na sociedade. O exorcista também disse que o diabo usa a tentação individual, mas também existe uma tentação social. A ação destrutiva do maligno vem então se manifestando em guerras, por exemplo. Os chefes de nações ou aqueles que apoiam, digamos, a organização comercial para benefício pessoal e não para o bem comum sofrem de uma tentação. É aí que o maligno trabalha, disse ele. Bom, é isso aí então, né, man? Até o próximo vídeo.